Tá aparecendo só. Aqui não dá pra gente ver porque eu tô sem internet. Bom dia, meu nome é Tuca Bustamante, sou jornalista do jornal Acontece Alumínio e Região e estou aqui hoje com dois convidados mais do que especiais para falarmos sobre um tema muito importante e que é motivo, né, de uma mobilização mundial, vamos dizer assim, que é o dia 21 de março, o Dia Internacional da Síndrome de Down. E por isso fizemos aqui num sistema improvisado esse podcast do Jornal Acontece e tive a sorte de que a Patrícia, que eu vou depois nós vamos apresentar, né, com calma, mas a Patrícia, que é uma amiga, né, pessoal, uma pessoa também com quem a gente trabalha junto, né, com a questão da psicologia, e ela conseguiu hoje a agenda, e o nosso vice-prefeito Eduardo Bosco também conseguiu essa agenda, então a gente não podia deixar passar a oportunidade de vir conversar sobre um tema tão importante na nossa sociedade, que é a síndrome de Down. Então eu gostaria de desejar um bom sábado a todos, agradecer aqui a presença dos nossos convidados aqui no Jornal Acontece, e dizer que nós temos muita coisa para falar, então nós vamos aqui fazer de uma forma muito informal, até porque hoje é sábado, tá todo mundo doido para depois, né, ir para suas casas, com as famílias, todo mundo tem sua programação, então a gente vai falar um pouquinho, porque eu tenho certeza que um pouco que a gente fale, que a gente traga de informação, vai fazer muita diferença para as pessoas que vivem, né, a realidade, famílias que precisam muitas vezes de uma escuta, um olhar para poder saber o que é essa vivência de uma pessoa com síndrome de Down na família. Então, bom dia. Bom dia. Patrícia, bom dia, Eduardo. Bom dia, Tuca. Vamos deixar a Patrícia apresentar, então, nossos Obrigada pelo convite, Tuca. Bom dia a todos. Eu sou a Patrícia Carvalho, do Espaço Crescer. Já estou aqui em Alumínio há 18 anos, trabalho na clínica há 18 anos, com dificuldades de aprendizagem e os transtornos, né? E principalmente com inclusão, que acontece e as escolas precisam muito desse auxílio, a educação precisa muito desse auxílio específico, desse olhar específico. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando sobre síndrome de Down. Eu trouxe algumas questões relevantes, gosto muito do que eu faço, por isso eu falo muito, quem me conhece sabe disso. Eu até brinquei com a Tuca, você me corta. Então, muito obrigada. Prazer. Eduardo Bosco, nosso vice-prefeito de Alumínio. Bom dia, Tuca. Foi um prazer estar aqui com vocês para falar sobre um tema tão importante como a síndrome de Down. A Patrícia, psicopedagoga do Espaço Crescer, que vem fazendo um trabalho maravilhoso aí no nosso município. E bom sábado a todos e vamos começar aí, né, Tuca, a falar sobre esse tema tão importante. Isso aí. Então, assim, por que me mobilizou muito a questão da síndrome de Down? Porque na minha família eu tenho um primo, né, que é um primo muito querido e que na época, quando nós éramos crianças, né, despertava muita curiosidade, né, em toda a família com relação à síndrome de Down. Então, contando um pouquinho uma historinha para contextualizar, eu sou neta de médicos, né, e o meu avô, um médico aldeão, né, eu sou de uma geração já, né, um pouquinho mais aí, né, experiente, vamos dizer assim, madura, e naquela época a síndrome de Down, Patrícia, era vista de uma forma extremamente pejorativa, uma forma extremamente preconceituosa. Então eu lembro muito de uma passagem, eu criança ainda, com 6 anos de idade mais ou menos, fui num sítio com o meu avô para ele fazer um atendimento de uma senhora que tinha passado mal. E quando nós chegamos lá, teve uma movimentação lá na casinha e dizia, não, doutor, o senhor não pode entrar ainda. E meu avô, mas por quê, né? O que está acontecendo? Não pode e tal. E houve toda uma movimentação dentro da casa e aí abriram a casa para o meu avô ir lá e atender. E aí, conversa vai, conversa vem, o meu avô descobriu que eles tinham um filho com síndrome de Down. E quando as pessoas iam na casa deles, eles escondiam a criança no baú. Eles abriam o baú, botavam o menino lá e o menino tinha que ficar escondidinho, porque eles tinham vergonha da criança. Eles, né, não eram são pessoas muito simples, moravam no sítio. E aquilo me despertou desde cedo essa questão desse preconceito, dessa questão do ser diferente. Né? E aí a neuropsicologia, a pedagogia, a psicologia, eles vêm tratando, né, do tema cada vez mais de forma inclusiva, mas ainda existe o preconceito? Sim, existe, né? Principalmente por conta da desinformação, né? Eu até estava comentando com você agora há pouco, tem muitas mães que falam que tem um filho doente e quando você vai ver a doença desse filho,
é síndrome de Down. Gente, síndrome de Down não é doença, mas o que pode ocorrer junto com a síndrome de Down? Alguns aspectos como questões cardíacas, questões respiratórias, alergias. Então, a criança pode sim precisar de acompanhamentos clínicos por conta dessas questões, não por conta da síndrome de Down. E uma outra questão que a gente observa bem as crianças são todas iguais. Nossa, isso não existe. O que existe? Características próprias. Então, a aparência, a estrutura, geralmente por terem um ritmo lento, né, do metabolismo e não cuidarem tão bem da alimentação, mais gordinhas, baixa visão. Então, tudo isso pode ocorrer por conta do desenvolvimento lento, que depois a gente vai conversar. Mas veja bem, elas não são iguais. Elas têm uma carga genética dos seus pais e elas têm também o que acompanha, que ajuda muito no desenvolvimento deles, que é o ambiente que estão inseridos. Todos nós aqui somos únicos com ritmos diferenciados. Então é muito importante esse olhar singular, principalmente na escola. E aí eu achei muito interessante que o Eduardo, ele colocou, fez a divulgação aqui, né, falando da presença dele aqui no podcast, nas redes sociais dele, e ele usou uma frase que eu gostei muito no final, que ele diz assim, porque o mundo é melhor com eles, né? Então essa questão mesmo de que, por não conhecer, às vezes a gente tenta esconder o que a gente não conhece, o que a gente não consegue compreender, muitas vezes nos faz nos afastar, né, em vez de, não, vou tentar entender de perto o que está acontecendo. E nesse sentido, eu vejo no perfil do Eduardo essa proximidade com as questões do dia a dia da cidade e essa vontade de entender, de compreender os problemas e de buscar as soluções, né? E nesse sentido, alumínio, aí eu vou perguntar para vocês, porque o Jornal Acontece é um jornal relativamente novo e nós, assim, eu não sou de alumínio, estou aqui há 8 anos, então a gente ainda não deu tempo de conhecer a realidade da cidade, né? Vocês aqui na cidade, vocês sentem que é uma cidade aberta para esse tipo de inclusão, para esse tipo de atendimento, vamos dizer assim, mais focado nas diferenças? Olha, Tuca, eu acredito que o município ainda não está preparado para isso, né? Tanto nós vemos aí em vários municípios hoje, você vai em alguns municípios, em supermercados ou lojas, você vê a inclusão dessas crianças, como ela mesma disse, que não são doentes, são crianças que realmente são diferentes, mas elas querem participar da sociedade, elas aprendem a trabalhar. E assim, você pega no município de Alumínio, hoje ainda nós não temos essa política pública de inclusão social, que é uma das coisas que nós temos que trabalhar isso aí, porque essas crianças elas precisam ser inseridas na sociedade. Como você mesmo disse, né? Esconder uma criança dentro do baú, por quê? Por causa dessa diferença, não. Nós temos que incluir. E hoje o próprio governo federal e estadual vem trabalhando essa questão da inclusão social. E nós temos que trabalhar isso como política pública. Nós temos que trabalhar isso dentro do departamento de educação, seja ela na indústria, onde for. Porque eu vou até puxar esses dados, mas eu acredito que a própria CBA, que é uma indústria que tem 5 mil funcionários, não deve ter um, né? Sim, seria então, aí interessante, né? Você vê que não tem a inclusão, mas poderia ter a parceria. Por quê? Porque a fábrica, num todo, ela tem os escritórios, onde essa criança pode ser incluída, tem os projetos que ela vem trabalhando. Então, eu vou tentar conversar com alguém da fábrica para ver essa possibilidade dessa inclusão. E aí a gente começar a fazer esse trabalho de política pública, porque nós estamos aí no dia 21, né, é comemorado o dia do síndrome de Down, e muitas vezes essa criança não é lembrada por ninguém. Isso mesmo, né? Eu acredito, eu observo isso que você está dizendo da cidade de Alumínio, né? Mas eu acho que toda inclusão, ela não tem fórmula pronta, né? Ela é um caminho. E a gente tem que começar já a atravessar esse caminho, já tem que começar a percorrer esse caminho. Como você disse, você vai buscar dados, vai fazer levantamentos. Então é isso mesmo.
Então, como o meu olhar é na escola, eu acho que a gente já tem que começar por aí, uma inclusão adequada na escola. Então, quando você falou para nós virmos aqui falar um pouco sobre o síndrome de Down, eu acho muito importante eu estar falando sobre o desenvolvimento da criança. Então, qual é a diferença da criança neurotípica, né? Que é a criança dita que não tem normal, né? Que a gente fala neurotípica. É a mesma. Ela vai ter o mesmo desenvolvimento cognitivo, motor, em linguagem. Só que qual é a diferença? Lento. Então, ela vai ter o mesmo desenvolvimento, só que a característica é a lentidão. E essa lentidão, os próprios pais, os professores, às vezes não conseguem esperar. Existem pesquisas atuais que foram realizadas com várias crianças a partir do nascimento com síndrome de Down, e elas receberam estímulos específicos em todos os marcos de desenvolvimento. Lembrando bem que quem trabalha em creche, quem trabalha com criança, tem que entender um pouco desses marcos de desenvolvimento. Então, a partir do momento que eles foram recebendo estímulos direcionados, o desenvolvimento foi melhor, ainda que predominou-se a lentidão. Mas o que eu quero que a gente tenha bem ciente que a criança, o jovem, o adulto com síndrome de Down, ele vai aprender. Ele só vai ter uma lentidão. Então, o que eu preciso? De mais paciência para ensinar. Eu preciso de mais repetições. E o que eu observo que a escola precisa de mais repetições, precisa ensinar, ter o mesmo foco de objetivo de aprendizagem, mas várias atividades para naquele mesmo foco. Tem um exemplo que eu vivenciei da creche. Então, meu filho não senta, a moça falou que ele não senta, ele é síndrome de Down. Espera lá, não é que ele não senta ainda. Então é isso que eu quero conscientizar, principalmente os pais que vão estar nos ouvindo. Precisa do que eu até trouxe aqui, uma listinha para eu não esquecer, dos estímulos. Então é muito importante. O estímulo a partir desde que nasce. Então, ele precisa do quê? De dicas, ele precisa de estímulo para sentar, ele precisa de ajuda. Ele não anda ainda. Então, esse que é o pulo do gato no síndrome de Down. Ensinar até que aprendam. E daí? E nessa questão vem o poder público, né? Porque é uma estrutura que tem que ser feita junto do desenvolvimento social, com o departamento de educação, para que se trabalhe dentro da escola esses alunos. Que às vezes não é só de síndrome de Down, tem várias outras, né? É que nós estamos falando aqui de síndrome de Down, mas eu posso colocar dentro dessas repetições, desses estímulos, a criança com transtorno do espectro autista. Uhum. Que também hoje em dia mobilizou, eu acho que o autismo, de certa forma, ele veio resgatar a questão de todas essas síndromes e de todas essas dificuldades de aprendizagem. Porque o que acontece? Eu, com a minha formação, né, em psicologia, que normalmente as pessoas buscam um psicólogo quando tem algum tipo de problema, né? Não existe ainda esse pensamento da psicologia preventiva, de você já trazer a psicologia como um aprendizado, uma base de aprendizado nas escolas. Então, o que eu vejo também? Os profissionais dentro da escola, o professor em si, muitas vezes ele não conhece, porque o professor, por mais que ele tenha uma boa formação, é uma quantidade enorme de informações. Não é todo mundo que às vezes teve um caso, já lidou com uma criança com síndrome, às vezes ele nunca teve um aluno com aquela característica. Então, ele muitas vezes também não sabe como agir. Sim. Então, acaba, às vezes, por excesso de zelo, mudando o tipo de atividade, mudando o tipo de estímulo. Ele é mais lentinho, então eu não vou dar o desafio. E não é isso. É a mesma coisa, só que muitas vezes até que ele assimile. Então, essa questão, por exemplo, eu me lembro muito bem que na primeira gestão do Bimbão, o núcleo da educação especial funcionava e dava esse apoio, né, à educação formal. Por quê? Porque existe também muito essa questão da necessidade de se laudar a criança, de se diagnosticar. E aí eu vou falar de uma outra questão da síndrome de Down, que é a questão da família e principalmente a questão da mulher, que é aquela coisa
perfeição que se espera. Então, você que se casa, você tem seus filhos, espera-se o quê? A família perfeita. Então, os filhos perfeitos. Então, quando nasce uma criança que não corresponde a esta perfeição imposta aí pela sociedade, pela imprensa, vamos dizer assim, muitas vezes cria uma vergonha, uma coisa, onde foi que eu errei? Né? Em que momento eu passei essa doença para o meu filho? E normalmente antigamente a mulher era muito penalizada, o marido dizia assim, olha, você teve um filho doente, especial, você me deu um filho. Existia na minha época, vamos ver se hoje ainda existe, uma característica que a gente falava assim, a criança é mongoloide. Sim, é um mongol. Nossa, é uma coisa tão... Usava-se pejorativamente, né? Eu sofria bullying por ser gordinha e tinha as crianças que eram mais... é um mongol, mongoloide. E o porquê? Justamente ela disse essa característica física da síndrome de Down, dos olhinhos, do rosto, que parece o povo mongol, da Mongólia, que eles têm uma estrutura física. Sim. E que é muito parecido. Os povos asiáticos, eles são muito parecidos mesmo. E aí, nesse sentido, acaba igualizando, né? Tem aquela característica. Existem várias nuances da síndrome de Down. Há crianças com síndrome de Down que se desenvolvem muito bem, às vezes até mais rápido que crianças tidas como normais, né? Então, essa questão do tempo, de entender o tempo de cada um dentro da educação, é um processo que requer formação. Requer formação. Desses profissionais. Sim, requer formação, principalmente dos professores. Eu falo muito com o professor, né? Segunda-feira mesmo eu vou numa escola em Sorocaba falar sobre autismo. Então, eu sempre falo com o professor, primeiro ele tem que educar o olhar, ele tem que aprender a olhar para os alunos, principalmente hoje no caso síndrome de Down. Ele é um indivíduo único. Então, a partir das características, por um exemplo aqui do João, né, síndrome de Down, eu vou estar então elaborando o meu processo de estratégias educacionais com ele, sabendo que ele tem um desenvolvimento lento. Então, mas eu preciso saber quais são os estímulos que ele precisa. Então, eu preciso ler sobre, eu preciso saber bem, como eu já falei para você, os marcos de desenvolvimento, o que era esperado naquela idade para o João, né, aqui fictício, e que ele não tem, né? Qual é a ajuda que eu posso colaborar? E para traçar todos esses aspectos, precisa sim de um olhar de fora, precisa de uma ajuda, precisa de uma formação, né? Com certeza. E nesse sentido a gente sabe que a gestão pública ela tem também se mobilizado bastante para capacitar as suas equipes técnicas. É isso mesmo, Eduardo? Eu sei porque na época que eu participei na Secretaria da Educação, do Desenvolvimento Social, o próprio governo, às vezes federal, manda possibilidades de formação hoje para as pessoas. O pessoal da prefeitura, eles têm aproveitado isso? Eles têm... Sim, o Departamento de Educação recebe bastante, são verbas, né, são projetos, e tem aproveitado sim, eles aproveitam concursos. E agora, eu não sei na prática dentro da sala de aula se isso é levado, porque às vezes não o professor tem todo a preparação, conteúdo, e às vezes dentro da sala de aula não é tudo aquilo, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que começar a participar mais, a olhar mais para isso. Eu até vou começar agora essa semana aí nas escolas, e eu quero conversar com as diretoras para ver, nós levar o Rodovalho, tem alguma criança com inclusão, né, conhecer, saber como que é o projeto, para a gente poder estar buscando outras alternativas se aquela não está dando certo. Por falar em inclusão, eu trouxe até uma frase aqui da Maria Tereza Montoan, que eu gosto sempre de usar, escrever para não errar. Ela é a autoridade que nós temos aqui no Brasil de inclusão e déficit intelectual. Então, o que ela diz? Devemos estar cientes que dar oportunidades iguais nem sempre significa dispensar o mesmo tratamento. A escola deve ter como objetivo possibilitar o mesmo acesso, mas não significa percorrer os mesmos caminhos. Então, falando de inclusão, eu gostaria de trazer aqui a questão da equidade. Então, equidade é ser justo. Então, o que a gente observa ainda nas escolas, o professor trabalhando a mesma atividade ou, de repente, deixando um pouquinho mais fácil para ver se ele consegue fazer. Na realidade, o que a gente precisa é o mesmo acesso à aprendizagem
daquele conteúdo, por um exemplo, mas da forma que o meu aluno, que no caso, o que eu estou exemplificando aqui, né, fictício, o Joãozinho, aprenda, né? Então, veja bem, eu incluo quando eu te dou possibilidade de aprender. Então, isso é muito forte isso daí, porque eu vou incluir, que ele não gosta, ele gosta de fazer as mesmas lições. A mãe não entende. A mãe tem que compreender que a escola tem que dar acesso à aprendizagem única do seu filho. E para que seu filho aprenda, às vezes ela tem que percorrer outros caminhos. Não necessariamente aquele mesmo de todos os alunos. Então, realmente, a verdadeira inclusão é quando eu consigo realmente ensinar a verdadeira aprendizagem. Que a gente tem mania de falar, o professor que tem que conhecer a linha de base do aluno de inclusão, independente de qual síndrome, transtorno seja. É o que ele sabe. E a partir do que ele sabe, ir ensinando. Daí dentro do meu conteúdo, então, qual é o maior problema que eu enfrento quando eu chego nas escolas? Né? Então, eu vou nas escolas, outras escolas municipais, quando eu tenho algum cliente que é da escola municipal, converso com o professor, o maior problema que ele encontra mas eu tenho que dar esse conteúdo. Eu vou exemplificar, perdão, um conteúdo, por exemplo, ser do ciclo da água. Então, a professora tem que explicar todo o ciclo da água para todas as crianças. Então, para o João é difícil entender, por enquanto, o que é o ciclo da água. Mas eles conhecem as partes da árvore. Então, observem bem, é o mesmo conteúdo, é complicado entender sobre fotossíntese, veja bem, sobre a questão do ar, o gás carbônico, todas as questões que envolvem química, né? Nomenclatura, mas ele conhece as partes da árvore, por um exemplo, né? Ele já vivenciou tudo isso, então esse olhar que o professor precisa ter dentro da linha de base, dentro do mesmo conteúdo, o que eu posso ensinar ao meu aluno que vai agregar conhecimento, e assim ele vai agregando conhecimentos. Você acha que eu fui clara? Muito clara. O que a gente percebe também? Que as crianças, principalmente a síndrome de Down, é uma síndrome que é onde eu entendo assim, é onde os indivíduos conseguem ter mais autonomia de vida. E existe uma característica também que a gente fala que o pessoal com síndrome de Down é muito namorador. Eles têm aí a questão afetiva. Isso. Eles têm essa necessidade do namoro, do estar juntos e constituem famílias, tem muitas famílias. Na internet a gente vê muito, né? E aí tem essa questão de hoje da informação, que a gente estava falando de quanto mais informação se tem sobre um tema, mais você consegue fazer opções inteligentes, escolhas, buscar a inclusão da forma, né, que realmente... eu vou até procurar na internet um desenhinho falando de inclusão, que é mais ou menos que eu acho que é isso que a Patrícia estava explicando aqui pra gente. Igualdade e equidade. Tem várias crianças tentando olhar por cima de uma cerca, e aí aquela criança pequenininha tinha colocado toda uma estrutura para ela conseguir estar assistindo igual os outros, mas eles não estavam assistindo da mesma forma, ele precisou toda uma estrutura para que ele tivesse a possibilidade de também participar. Se você quiser colocar, é isso mesmo. Então, eles deram condições iguais a princípio, na igualdade. Então, deram um caixote para cada um. Só que um era pequeno, o outro era médio, o outro era grande. Então, o médio quase que foi beneficiado porque ele ficou ali. E o pequeno não viu o jogo de futebol. O que é equidade? Eu dar mais caixotes para o pequeno, o grande não precisava de caixotes, o médio de repente precisava de mais um, eu não lembro, e o outro precisava de mais caixotes. Então, realmente isso daí demonstra o que é equidade. É quando eu trabalho com o que você precisa e não igual para todo mundo. Então, eu tenho esse olhar do que ele precisa para aprender. Então, e esse olhar cansa, esse olhar cansa. Esse olhar dá trabalho? Dá trabalho. Então, na realidade, o psicopedagogo clínico está aí para ajudar, porque daí é o olhar que vai acompanhar o professor, né?
Então, muitas vezes eu converso com o professor, ele fala, nossa, eu não tinha visto por essa perspectiva. Ah, eu vou fazer assim, olha o que você disse, deu certo. Então, é aí que entra a psicopedagogia clínica. E aí nessa questão que a gente está falando da inclusão e da vida social, no caso, por exemplo, você acha, Bosco, que os empresários aqui da cidade de Alumínio, eles estão preparados? Ou, por exemplo, uma mobilização, o jornal agora, né, como o jornal acontece, que a gente espera, inclusive a gente está com uma parceria aqui com o estúdio, e a gente vai falar depois sobre isso, de trazer informação para a população nessas questões do dia a dia, da cidadania, da qualidade de vida, do bem-estar, né, para todos, uma cidade para todos. Essa mobilização em função de que os empresários entendam o que é e aí a gente buscar postos de trabalho. Você acha que você como empresário também, porque você tem a sua vida como gestor público, mas você tem a sua vida como empresário, como empreendedor, né? E eu sei que muitas pessoas buscam você aí para a solução de diversos problemas, porque as pessoas ainda entendem que a política é uma coisa que se busca solução de problemas fora, né? Sendo que é uma coisa que tem que ser trabalhada de dentro para fora, né? A política, hoje nós como técnicos da área, por exemplo, da saúde mental, a gente sabe que a gente tem que trabalhar com políticas públicas de direito e isso é que vai trazer, né, vamos dizer assim, mais possibilidade dessa equidade. Né? Sim, Você acha que os empresários aqui, e nisso Patrícia também é uma empresária, tem um espaço maravilhoso, onde ela estava dizendo que a clientela dela muito, quase 90% é de fora. É de fora. Que o pessoal de alumínio, você acha que alumínio precisa trabalhar isso também no empresariado? Olha, Tuca, até puxando um pouco do que a Patrícia falou, né, com a questão da igualdade, né, de você trabalhar isso dentro da escola, no começo tudo é difícil mesmo, é difícil para o professor, é difícil o que você falou que faz, mas é gratificante lá na frente, né? Lembrando, agora há pouco tempo, eu tenho um rapaz que a mãe dele morreu em Minas e ele veio morar com o pai aqui junto com o irmão. Né? E ele não é síndrome de Down, mas ele tem um problema, um retardo, né? Só que é um rapaz, ele anda pra rua com o pai dele aí. Aí o irmão dele foi conversar comigo, né? Sobre ele com o pai dele entregar folheto para mim. Então eu falei para ele assim, mas eu entregar folheto não, mas eu precisava desse rapaz, né? Ele falou, mas para quê? Eu falei, para que ele olhe o hortifruti para mim. Por quê? Porque você olhou o hortifruti agora, você virou as costas, na hora que você volta tem um tomate podre. Né? Então, assim, eu estaria incluindo ele. Só que daí, no final, o irmão dele falou, mas ele não quer vir. Aí, esses dias, ele foi lá, falou, Eduardo, eu quero vir. Eu falei, então venha trabalhar. A gente inclui, pega um funcionário e fala assim, você vai ficar essa semana ensinando ele. O que você vai fazer? Você vai colocar a cenoura assim. Vai errar no começo. Só que vai ser um gratificante a hora que ele aprender, que ele saber o que é aquilo, como fazer. Então, assim, tem como ter a inclusão dentro do comércio local, dentro da própria fábrica. Nós temos a ICPAC, nós temos algumas empresas, o condomínio Condoville, que trabalha muito a questão social. Então, assim, é um projeto que nós temos que trabalhar junto ao desenvolvimento social, do Departamento de Educação, e com esse projeto levar esta proposta para o comércio local, levar essa proposta para a CBA e até mesmo, às vezes, a própria prefeitura dá benefícios para quem realmente faz esse tipo de inclusão. Então, nós temos que ter essa visão realmente de gestor público voltado para a inclusão social. Essa é uma visão minha que eu vou até conversar no departamento social, vou conversar com o departamento de educação, porque assim, tem que ser um todo, né? De cima para baixo e a gente se unir, levar isso para o comércio local, até mesmo para a fábrica. Qual o benefício a prefeitura poderia dar? Se estuda, né? Aí você vê a inclusão. Às vezes a gente fala assim, mas não tem. Há um tempo atrás morreu um amigo meu de síndrome de Down, já estava bem de idade, mas o que a Patrícia falou, são muito amorosos, né? Quando eles pegam amizade com você, quando eles confiam em você, é uma confiança que você fica abismado, ele confia, ele entregou a vida dele para você, então ele deixa com que você ensine ele. Então você traz um síndrome de Down para dentro do supermercado, vai empacotar no caixa, vai levar a sacolinha no carro, então você começou a ensinar ele, olha, dali foi bem, vamos fazer o que agora, vamos colocar no hortifruti, olha, foi bem, vamos
colocar ele na reposição, olha, foi bem, então você começou a incluir ele e você levar para ele uma dignidade, né? Uma esperança de vida, que às vezes não tem, porque fica dentro de casa, porque ninguém quer incluir, porque a própria poder público não faz aquele trabalho de inclusão. Até quero agradecer você por ter me convidado, porque assim acaba abrindo a mente da gente e agora vou começar a rodar as escolas e olhar mais atento para essa questão da inclusão. Né? Porque às vezes você vai na escola, visita, conversa com a diretora, conversa, mas você não fala assim, nunca cheguei numa escola e falei assim, tem alguma criança aqui com inclusão? Né? E tem. Patrícia, me fala, você tem bastante clientes que têm síndrome de Down? Você trabalha com a síndrome de Down aqui? A síndrome de Down aqui em alumínio não, só tem um caso e não é de alumínio, Olha lá. né? Mas aqui eu trabalho, quais são os casos que eu trabalho? Déficit cognitivo, eu tenho muitos casos do transtorno do espectro autista, né? Porque recentemente eu fiz um curso de 2 anos de análise comportamental ABA, então eu já estou especializada para trabalhar essa questão e também do autismo. Eu trabalho com muitas crianças com dislexia, além do autismo, dislexia e TDAH. E deixa eu fazer aqui um recorte, tem uma grande confusão. Ah, não, que a psicopedagoga, ela trata TDAH, ela trata dislexia, ela trata autismo. Não, não existe isso, gente. A gente não é doutor, nós somos especialistas em aprendizagem. Com o que eu trabalho? Eu trabalho com aprendizagem, então com o indivíduo com dislexia, com TDAH, com, no caso, o autismo e com o síndrome de Down. Então, eu sou aquele elo da aprendizagem e com as consequências que a não aprendizagem dele pode causar na escola. Então, esse é o nosso trabalho. Então, por isso, eu tenho que conhecer muito bem o quê? Todos os transtornos, todas as síndromes. Eu tenho que conhecer muito bem como eles aprendem. E também tenho que estar sempre considerando a individualidade e o ritmo de cada um. O que eu gostaria de falar, quando você falou da afetividade, eu lembrei de uma coisa, nossa, que eu tinha colocado ali, mas não vi na cola, que é o vínculo. Então, como você disse, ele entrega a vida para você. É bem isso. A criança, em especial a síndrome de Down, ele tem que te autorizar a entrar na vida dele. Então, te autorizar a ensiná-lo. E como que ele consegue isso? Com um vínculo. Então, a primeira dica para um professor que está recebendo um aluno com síndrome de Down é criar vínculo com esse aluno, né? Procurar olhá-lo como ele é, porque muitas vezes o professor vem falar que ele não para sentado, que ele é muito imperativo, então vem falar das questões que estão inclusas mesmo no síndrome de Down, então ela tem que conhecer que isso daí faz parte da síndrome. Então, eu tenho que estar buscando estratégias, né, para primeiro ter vínculo com ele e ele me autorizar. Eu te autorizo você me ensinar. Aí sim começa todo o processo. Isso é muito lindo quando acontece. E os professores percebem bem isso. Nossa, então às vezes a gente ouve, não, ele é muito quieto, mas quando eu falo com ele, que é o momento de fazer a lição, ele não é muito quieto não, ele corre muito. É o momento de fazer uma atividade, dele senta, faz. Então quer dizer que ele já deu essa autorização. E eu consigo isso com amor. Não tem outro jeito, gente. Não tem como eu ser educadora e querer ser técnica. Não tem como. A educadora tem que ter amor. Tem que ter aquele olhar aguçado para o outro, no caso que é o aluno. Se não tiver, eu não consigo completar o processo do qual é a minha missão ali. Qual é a minha missão? É ensinar. Verdade. Então, assim, o que eu fico muito feliz hoje com essa conversa meio informal, vamos dizer assim, tudo muito improvisado, para não perder a oportunidade, né? Mas o que foi muito enriquecedor, né, nessa conversa nossa é justamente entender que as pessoas estão cada vez mais abertas para esse diálogo, para esse entendimento, e às vezes falta muito essa provocação. Então, por isso que eu tive essa determinação em fazer esse podcast sobre o tema, porque, claro que a minha formação em psicologia conta, porque são, né, vamos dizer assim, temas que são afetos à realidade da gente, então a gente acaba lidando com isso muito mais do que, como você disse, eu não tinha esse olhar para saber qual aluno ali nessa escola tem uma característica diferente ou não. E agora você já tem esse olhar. Então,
é justamente isso, abrir um espaço de conversa, de diálogo, de troca de informações, né? A gente vem sempre muito, assim, desarmado para poder justamente entender, porque são coisas que às vezes, imagina quantas horas de especialização de estudos a Patrícia tem e continua tendo para se aprimorar na área dela, assim como o Eduardo na área de gestão, na área do empreendedor, assim como eu que sou uma psicóloga migrando aí para a área do marketing e do jornalismo, né, de trazer esse olhar de temas que a gente fazem parte da nossa cidade, do nosso dia a dia, e aí ressaltar o que a gente tem de bacana, porque, por exemplo, o trabalho que a Patrícia faz, o espaço dela é um espaço maravilhoso e talvez pouco divulgado, né? Então a gente gostaria que as pessoas que vão assistir esse podcast, que ele vai estar, nós estamos gravando aqui, né? Não é ao vivo, os próximos, quem sabe a gente já vai ter uma mais confiança e estrutura para que seja ao vivo, mas e que a gente possa trazer mais convidados e testemunhos, mas enfim, não perder a oportunidade, porque é muito bonito, bota lá, todo mundo adora fazer uma mídiazinha na rede social, botando dia do internacional do autista, dia do não sei o que lá. Mas até que ponto você está envolvido com aquilo? Você está usando aquilo só para fazer o teu marketing pessoal? Eu sou um cara que estou nas mídias sociais, engajado no politicamente correto. Então, assim, e aí hoje, o que eu gostaria de atentar é que para num momento onde as diferenças, o ser diferente, está sendo um motivo até para uma, Deus que me livre, uma futura guerra mundial, né, por problemas de não aceitar as diferenças, né, e essa questão de essas crianças especiais, elas sofrem muito ainda. E dentre as síndromes que a Patrícia trabalha, a gente tem agora o autista, com a carteirinha do autista, que foi um avanço, o próprio CRAS, o desenvolvimento social, né, na época foi uma coisa assim muito bacana que a gente conseguiu trazer, né, uma forma de que essas crianças, adolescentes e adultos sejam reconhecidos de forma como cidadãos no momento de uma viagem, porque eles às vezes têm um comportamento diferenciado, né? O autismo tem comprometimentos até muito sérios. Sim. E as pessoas às vezes não conseguem essa inclusão mesmo, porque são, vamos dizer assim, situações muito difíceis de se lidar socialmente. Então, já a síndrome de Down tem esse lado um pouco mais, claro que ainda a gente precisa ter esse olhar de entender que eles nunca vão ser iguais, porque nós não somos iguais. Né? E isso não invalida a minha capacidade de aprender, de participar do mundo, de me envolver com o mundo e crescer e contribuir. Né? Essa questão da contribuição, que é o que a gente busca, saber que temos possibilidades, não precisamos ficar, sou um doente, vou ficar aqui, sou um doentinho, não posso fazer nada. Né? E isso então foi uma oportunidade de trazer vamos dizer assim, para tona novamente essa questão de que eu vou me envolver realmente, buscar conhecer, ou é só mais um tema que está ali e, né, a gente só toca nele uma vez por ano. Entendi. Então o objetivo um pouco era esse, né, que a cidade entenda, né, as suas questões próprias. Então hoje é um município que aqui a gente tem a questão do BPC, né, o benefício de prestação continuada. Esse benefício, ele tem toda uma condicionalidade para que aquela pessoa tenha acesso a esse benefício. Então, isso são políticas públicas. E aí, muitas vezes a pessoa nem conhece, sabe, não tem acesso. Então, trazer, né, à tona essas políticas públicas para as pessoas entenderem por quê. O que é que aconteceu também com essa questão lá do núcleo de educação especial? A necessidade de se laudar, precisa de uma rede de profissionais. Então, você precisa ali do neurologista, você precisa ali do médico que acompanha, porque as suas síndromes, né, é como outras síndromes. A síndrome em si é uma característica que envolve uma situação de, às vezes, por exemplo, o Down tem o corpinho mais mole, não tem tônus muscular, a dificuldade de ficar sentadinho. Exatamente. Mas se a mãe sabe que isso faz parte, que hoje, por exemplo, a ecoterapia faz um trabalho maravilhoso, porque o cavalo faz com que a criança mexa todos os... Então, há possibilidades, né? Então isso também abre um pouquinho mais o olhar dela se aceitar que a perfeição é estarmos vivos, é estarmos aqui interagindo no mundo, né? Da forma que for. Porque tem pessoas palestrantes hoje que têm só o tronco e que, sabe, mobilizam o mundo de uma forma incrível, extraordinária.
Então, assim, né, não é que porque a gente não tem a perfeição, né, de um padrão que foi imposto aí no momento pela sociedade, que a gente não pode ser feliz, que a gente não pode crescer, se desenvolver e trazer o tema. Eu acho que foi uma das coisas mais gratificantes para mim nesse sábado, ter a presença de vocês aqui. Obrigada. Então, eu gostaria de deixar agora a fala para vocês aí finalizarem, né? Mas já deixar um convite aqui, porque o jornal acontece agora também com os estúdios L4, nós vamos trazer uma série de outras possibilidades de diálogo e a gente quer muito que vocês estejam presentes em todos esses diálogos daqui para frente. É o maior prazer. Falando de educação, dificuldades de aprendizagem, inclusão, é o que eu amo fazer, né? E eu vou ter o maior prazer em participar. Para finalizar minha fala, eu gostaria muito de dar um recado para as mães, né? Você acabou de ter um filho, e seu filho, você já sabe antes disso, né? Porque agora temos a possibilidade de saber antes, ele é síndrome de Down. Então, o que fazer? Então, eu gostaria que você tivesse consciência que seu filho vai aprender. Ele é tão capaz quanto. Ele vai ter o que? Apenas um ritmo lento. Pode ter alguns problemas clínicos que você vai tratar com o médico, que não tem nada a ver com a síndrome, mas que pode vir junto, sim. Então ele pode ter uma baixa visão, sim. Mas qual que seria então o pulo do gato? Os estímulos. Então, desde muito pequeno, ou você vai levá-lo ao pediatra, o pediatra vai estar ali acompanhando os marcos de desenvolvimento. Então, sempre pergunte para o pediatra, se interesse. Sabe a carteirinha de vacinação? Ali vem os marcos de desenvolvimento, a carteirinha que você recebe, né? Agora estou falando com os pais. Vem ali os marcos do desenvolvimento. Então, meu filho não, seu filho não fez. Ele só não chegou na data prevista. Então, é isso que eu quero que vocês tenham ciência disso. O que vai ser o diferencial? O estímulo. O estímulo na sua casa, a todo momento. Então, ele teria que levantar a cabecinha, ele não levanta ainda, eu vou estimulá-lo, né? Se você tiver condições, uma fisioterapeuta pode orientar. O próprio pediatra vai te ensinar os exercícios para fazer. Para cada marco, você vai estimular muito, estimulá-lo muito. Chega na creche, então tem que ter os profissionais lá sabendo. Se o neném ainda não senta, qual o meu trabalho enquanto cuidadora ou professor da creche ali, está estimulando aquela criança com síndrome de Down a esse movimento. Então, como que é? O que seria, por um exemplo, sozinho, né? Que ele vai aprender sozinho, né? No desenvolvimento neurotípico, a gente tem que dar uma dica, uma ajudinha. E assim em toda a sua vida, em toda a sua vida. E esse desenvolvimento, quando eu falei que ele é lento, ele também vai ser alterado de criança para criança com síndrome de Down. Eu posso ter maior comprometimento na minha lentidão, né, no meu cognitivo, que não passa de moderado, ou posso ter menos comprometimento, né? E o que faz a diferença também são os estímulos, né? Os profissionais envolvidos e a sua dedicação. Você vai ter que se dedicar mais? Com certeza, não tem jeito. Ler mais do que você leria para outros, sim. Ler, cantar, brincar, bater palma, imaginação, tudo você tem que fazer um pouco mais. E vai dar certo, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Que bacana, gente, dicas de especialista, hein, do Jornal Acontece. Isso aí. Tuca, quero agradecer a você por esse convite, a Patrícia por estar aqui presente. É um prazer enorme, Patrícia, ter um profissional igual você. Obrigada. E a gente, como poder público, poder estar aprendendo cada dia mais, né? Porque a gente tem que estar aberto ao diálogo para que nós possamos fazer de um alumínio melhor para a população. Eu tenho certeza que com essa entrevista eu estou aprendendo muito mais e eu vou levar isso aqui para dentro do poder público para que nós possamos fazer essa inclusão. Eu tenho certeza que posso contar com você e vamos juntos trabalhar essa questão do síndrome de Down, seja do autista, né? A inclusão com todas as síndromes e situações os transtornos específicas. e até a própria criança que nós não lembramos dessas crianças só no dia 21 de março. Seja lembrado durante todos os dias e que essa inclusão seja feita dentro do poder público.
Então, eu quero agradecer a Tuca, né, Tuca, à tua disposição, quando você quiser falar de poder público, estamos aí, eu gosto do que eu faço, eu trabalho realmente para ver o município melhor, nasci, cresci nesse município, eu amo alumínio, e eu tenho certeza que com profissionais igual vocês, é que o alumínio vai crescer. Olha, eu só tenho a agradecer a presença de vocês aqui, a participação de vocês foi incrível. Eu gostaria de agradecer a todos que estão aí e vão nos assistir, que compartilhem, curtam, né? Façam com que esse conteúdo chegue aí ao maior número de pessoas possíveis. E gostaria de dizer que Alumínio também me acolheu de uma forma incrível, uma cidade que eu cheguei há 8 anos atrás e conheci grandes profissionais. Aliás, profissionalmente foi a cidade que me proporcionou o maior crescimento, foi aqui Alumínio. Então eu tenho um pouco essa dívida, acho que preciso contribuir e o jornal não deixa de ser um instrumento, uma ferramenta para que a gente possa trazer informações de conteúdo, porque na minha época eu tinha que buscar conteúdos numa biblioteca, então eram livros que para estarem lá, eles eram gabaritados. Hoje você entra na internet, bota lá, síndrome de Down, aí sai um monte de coisa. Nem tudo é conteúdo realmente que tem base, que tem embasamento, que tem a coerência. Então tem muita besteira, tem muito fake news. E às vezes a gente tem tanta informação hoje e estamos até mais desinformados do que era antigamente, que a gente se dedicava a ir buscar essa informação e sabia que estava buscando informação nas fontes corretas. Hoje não. Então, quanto mais a gente trouxer possibilidade de ter conteúdo mesmo de qualidade, eu acho que é uma colaboração que o Jornal Acontece está tendo hoje nesse sábado, gravando aqui esse podcast, nesse estúdio incrível, que está ficando muito bacana, o estúdio L4 aqui, do meu amigo também, do Luiz Bosco. Então, assim, com o tempo, nós só tendemos a melhorar. Essa é a nossa meta, vamos dizer, sermos cada vez melhores dentro da nossa possibilidade, a gente se desenvolver como pessoa, como cidadão, como um meio de comunicação, e espero que a gente esteja junto muitas e muitas vezes ainda. Obrigada por vocês terem tirado o sábado de vocês, obrigada para vocês aí, obrigada para o meu amigo aqui que está nos ajudando aí a fazer com que esse podcast aí meio, né, vamos dizer assim, é o primeiro, né, de muitos que virão, possa chegar até vocês e cada vez mais a gente estar falando de realmente coisas relevantes que vocês gostem, que vocês fiquem com a gente, porque o Acontece Alumínio Região veio para ficar e para trazer muita coisa legal para vocês. Um grande abraço aí para o sábado de todos. Segunda-feira nós vamos estar fazendo essa homenagem, iniciando aí a semana com esse podcast para vocês. Um beijo, um abraço para todos. Fiquem com Deus.